E se você pudesse mandar uma mensagem para o futuro? Hoje, estamos escrevendo cartas para quem amamos, guardando palavras, fotos, memórias que só serão abertas daqui 15 anos. Já imaginou como será esse momento? O que você gostaria de dizer para sua mãe no futuro, para o seu filho no futuro, ou até mesmo para o seu eu do futuro? Qualquer pessoa que seja especial para você agora. Nós estamos criando essa cápsula do tempo e queremos que você faça parte disso. Escreva sua mensagem, guarde esse pedacinho do presente e no futuro descubra o que o tempo nos reserva. Quer participar dessa viagem no tempo com a gente? Porque esse momento merece muito ser eternizado.